Bom dia, igreja. Se bem que para muitos já dei bom dia lá embaixo, né? Vamos continuar esse bom dia juntos aqui no Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, como o presbítero Eliel já anunciou. Ainda no capítulo 1, hoje farei a leitura do versículo 9 até o versículo de número 13. Marcos 1, do versículo 9 ao versículo 13, nos diz o seguinte: Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Até aqui a leitura da palavra, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por poder ter a sua palavra em mãos. E mais ainda porque o teu Espírito ilumina nossas mentes para compreender não apenas a informação que está no texto, mas o propósito do Senhor em nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem preparado uma obra na nossa vida através da Tua Palavra, do poder e da operação do Teu Espírito. E pedimos, Pai, que hoje o Senhor faça mais um pouco dessa obra que há de ser completada até o dia de Cristo. Trabalhe o nosso coração, quebra os nossos ídolos e nos traz para mais perto de Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos o começo do Evangelho de Marcos. E nós vimos o começo com João Batista pregando sobre a vinda daquele que é maior do que ele, aquele que é o Filho de Deus e aquele que é o Messias. E agora, finalmente, a estrela do show chegou. Jesus entra em cena. E a pessoa mais aguardada de toda essa história vai agora mostrar quem ele é através de vários dos seus momentos de ensino, através de suas palavras, através de seus atos, de seus milagres. Então, hoje nós vamos começar uma jornada dentro do Evangelho de Marcos, em que nós vamos ver quem é Jesus. Quem é este que chegou agora? O que ele veio fazer e como isso impacta a nossa vida? Então, para nós podermos entender aqui o texto, eu vou falar de algumas coisas que o texto nos ensina. Mas a mais importante que você entender desde já é que tudo que Jesus fez, ele fez por nós. Ele fez por você, ele fez no seu lugar. E esse texto vai nos mostrar isso de várias formas bem interessantes. Para começar, o texto vai nos contextualizar. Ele diz primeiro, no versículo 9, naqueles dias. Que dias são esses? Aqueles em que João Batista estava pregando. Eis que vem um depois de mim, que é maior do que eu, e esse batizará vocês com o Espírito Santo. Então aquele que batiza com o Espírito, traz uma nova era para esse mundo, chegou. E veio Jesus de Nazaré, da Galileia, de uma terra bem desprezada pelas pessoas. Jesus não era um popstar, ele não era um homem que nasceu nos grandes centros e cresceu lá e todo mundo conhecia. Ele veio da periferia. E lá da periferia de Nazaré, ele veio até a região do Jordão. E quando ele chega, o texto de Marcos é interessante, é bem rápido, é bem resumido, é bem dinâmico. Ele chega e por João foi batizado no Rio Jordão. E talvez você, como alguns leitores iniciais de Marcos, poderiam olhar para isso e ficar assim, tá, como assim Jesus foi batizado no Jordão por João? Quando a gente olha os outros evangelhos que foram escritos depois e que pegaram por base o evangelho de Marcos, vemos que houve um desenvolvimento. Em um dos evangelhos diz que o próprio João olha para Jesus e fala: mas Jesus, eu que tenho que ser batizado por você. Você é superior a mim. Eu acabei de pregar para esse povo que eu não sou digno de ser o menor dos teus escravos. Imagina eu te batizar. Mas Jesus diz, em outra ocasião, é necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça. Então essa pergunta é legítima. João fez essa pergunta. Por que eu tenho que te batizar? Por que Jesus tem que passar por esse batismo? E se você se recorda, semana passada vimos que esse batismo de João não é o batismo que fazemos nas nossas igrejas hoje. O batismo de João era, como eu disse, um ato profético, era um simbolismo de sua pregação, do lavar-se e abandonar a vida do Egito, para agora caminhar num novo êxodo, um novo caminho com o Senhor. E aí surge de novo a pergunta: por que Jesus teria que se lavar e se arrepender se ele não tem pecado? Das duas, uma. Ou ele é pecador, estamos todos perdidos, ou ele tinha um bom motivo para fazer isso. E essa segunda alternativa é aquela que nós temos que seguir aqui. Porque no outro evangelho, Jesus diz: isso deve acontecer para que se cumpra toda a justiça, toda a retidão, ou todo o direito, como lemos em Isaías 42.
Tudo aquilo que é necessário acontecer para satisfazer a justiça de Deus tem que acontecer. Isso vai envolver o meu batismo. Então, para qualquer um de nós naquela época, ser batizado por João seria um sinal de quê? Agora eu deixo minha antiga vida para trás, eu abandono o meu pecado, eu abandono o Egito e vou agora atravessar esse mar que se abriu no novo caminho atrás do meu Deus. Quando Jesus faz isso, o que ele quer nos mostrar? E a principal coisa que a gente tem que aprender aqui é que ele está fazendo isso em nosso lugar. Com o primeiro versículo do Evangelho, diz uma expressão muito importante. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o ungido. E você lembra, quem eram as 3 pessoas ungidas no Antigo Testamento? Reis, sacerdotes e profetas. Curiosamente, essas 3 funções do Antigo Testamento eram funções representativas. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta representava Deus diante do povo falando a vontade do Senhor. E o rei? A gente costuma esquecer dessa figura. Mas o rei, ele fazia um meio do campo entre as duas coisas. Ele tanto representava o estado da nação para com Deus, por isso que na época que o rei era mau, a nação se desviava, e na época que o rei era bom, a nação caminhava em justiça, mas também representa o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre o povo. Quando Jesus é chamado de o Cristo ungido, nós encontramos a perfeição da representatividade dos 3 papéis. Em Jesus nós temos um homem que assume nosso lugar como sacerdote, um homem que, como Deus, fala a vontade de Deus perfeitamente para nós e, como rei, nos representa em completude. Por isso que quando Jesus assume a postura do batismo, ele desce até o Jordão e lá é batizado por João Batista, ele está mostrando o seguinte para nós: eu sou o rei. E sinal de que eu sou o rei deste povo, eu vou me batizar no batismo desse povo. Mas Jesus, você não tem pecado. Eu não tenho, mas o meu povo tem muitos e muitos pecados. E eu, como representante desse povo, vou passar pelas águas do batismo. Eu, como representante, serei lavado, não de pecados que eu tenho, mas dos pecados do povo que eu carrego em mim. E eu vou deixar esses pecados para trás naquelas águas correntes do Rio Jordão. O que Jesus faz é um ato perfeito, maravilhoso de representatividade. Ele não está sendo perdoado. Pelo contrário, ele está nos representando naquele momento de perdão. E justamente quando isso acontece, algo absurdo acontece. A gente lê até com uma certa naturalidade. Olha o que o versículo 10 diz. Isso aqui não é coisa normal. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Quando a gente vê que o céu se rasgou, essa mesma expressão só aparece mais uma vez no Evangelho de Marcos. Sabe onde é? É quando lá no final o véu do templo, um pano grosso assim, se rasga do teto ao chão, quando Jesus morre na cruz. Não é simplesmente as nuvens se abriram e o sol brilhou, como a gente desenha nas Bíblias infantis. Não é um momento alegre, passa um passarinho cantando, de paz e serenidade. É algo assustador. É como que se no momento Jesus está saindo das águas do Jordão e pisando em terra firme, o céu se rasgasse. Para aqueles que gostam de ficção científica, é como se abrisse uma fenda dimensional. Uma outra dimensão se abre no céu, algo assustador. Aquele lugar que antes era o Jordão, onde tinham moitas, rio e pessoas, se torna agora a antessala do lugar mais santo de todo o universo. Uma dimensão celestial se abre naquele lugar, algo que assustaria todo mundo. Naquele momento, o Jordão deixou de ser Jordão e se tornou a porta do Santo dos Santos, do céu. Naquele momento, a dimensão celestial se abriu. Não é uma nuvem se abrindo, é algo muito maior do que isso. Imagine o pavor das pessoas vendo aquilo acontecendo. Eu não sei que cor ficou o céu, eu não sei como aconteceu, mas foi perceptível. O mundo se rasgou, a realidade se abriu e o céu apareceu naquele lugar. E naquele momento, o Espírito Santo desce. Se você puder, abra sua Bíblia em Isaías 64, versículo 1. Para a gente entender a magnitude do que está acontecendo aqui. Como disse semana passada, Marcos está bebendo constantemente de Isaías do 40 ao 66. Então, se você quiser tirar mais proveito, leia esse texto constantemente durante todo esse ano. Mas olha o que o primeiro versículo do capítulo 64 diz. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. E a continuação do texto está mostrando uma vinda de Deus em juízo. Uma vinda poderosa do Rei do Universo vindo para uma nação ímpia e estabelecendo a justiça. Então, um leitor atento, possivelmente João Batista, na hora que ele viu aquilo, ele diria um grande eita. Tomaria um grande susto. Porque naquele momento, Deus está aparecendo em sua plenitude.
Para nós cristãos, a gente já fica logo assim, olha a Trindade aí. E é verdade. O Pai aparece falando, o Espírito desce sobre o Filho e o Filho sai das águas. A Trindade aparece. Mas mais do que uma curiosidade teológica, um texto prova para falar que a Trindade é uma doutrina bíblica, o que é um fato, esse texto nos mostra que temos um Deus extremamente superior à nossa imaginação, extremamente superior à nossa capacidade de compreender a realidade. E ele entra na história, ele rasga o céu, abre uma nova dimensão. E dessa nova dimensão celestial, o céu dos céus, o Espírito Santo agora aparece como uma pomba pousando sobre Jesus. É o que o texto diz. Logo ao sair da água, à medida que Jesus subia, o Espírito Santo descia como pomba sobre ele. E o que significa isso? A primeira coisa é que nós temos que lembrar qual que é o simbolismo da pomba na Escritura. Você lembra quando que uma pomba aparece novamente na Escritura? Lá no comecinho? Nos dias de Noé. Depois que o mundo conhecido foi tomado pelas águas e a arca passou por aquele tempo sobre as águas, Noé, querendo saber se havia terra seca, o que ele faz? Ele solta um corvo. E o corvo vai e o corvo volta. Aí solta o corvo de novo, o corvo vai e o corvo volta. Um bicho meio carniceiro, não é um animal tão agradável assim. Mas passa um tempo e ele muda de bicho. E que bicho é esse que ele solta? Uma pomba. Que é diferente do pombo, uma curiosidade, né? A gente pensa que pomba da Bíblia é o pombo da rua de São Paulo, é outro animal, apesar de ser da mesma família. É um animal um pouquinho menor, um pouquinho mais assustado com a presença humana e que tem uma cauda um pouco mais bonita. No geral é mais bonito que as pombas aqui de São Paulo, o que não é tão difícil, né? As pombas de São Paulo são assustadoras às vezes. Mas essa pomba, esse animal diferente que existia naquela região, um animal dócil, gentil e simples, ele foi soltado por Noé da sua arca. E ela voou sobre aquelas águas de morte e voltou. No segundo voo que ela fez, ela foi e voltou com um galinho de oliveira, sobrevoando aquelas águas de morte, agora um pouco de vida. E na terceira saída da pomba, o que ela faz? Não volta mais. Ela sobrevoa uma nova criação onde a vida pode florescer. O simbolismo da pomba, isso aqui me perseguiu por muito tempo. O que significa essa pomba aqui no texto? Por que pomba? A gente tinha até no logo da nossa igreja, ainda temos os vitrais aqui, né, a pomba. O que significa essa pomba? Não é que o Espírito Santo é uma pomba. Nós não estamos desenhando Deus quando desenhamos uma pomba. É um simbolismo bíblico que mostra justamente que Deus é aquele que traz uma nova criação. Lá em Gênesis 1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia. E quem pairava sobre a face do abismo? O Espírito de Deus. E a expressão ali para pairar é a mesma expressão utilizada para falar de uma ave que sobrevoa o seu ninho. O simbolismo da pomba, meus irmãos, não é pouca coisa. Para aqueles que estavam atentos na Escritura, veriam isso acontecendo e teriam uma grande aula de teologia diante de si. Um grande espetáculo de maravilhamento. Às vezes para a gente é difícil perceber. Mas o ponto aqui do texto é, está vindo sobre Jesus a plenitude do Espírito de Deus. Jesus é aquele que traz o Espírito Santo para esse mundo. Tanto que no final dos evangelhos ele fala, fiquem aqui, eu vou trazer o Espírito sobre todos vocês. E todos vocês receberão essa unção da nova criação. Quando Jesus é ungido na plenitude do Espírito Santo pousa, permanece com ele. É um sinal de que agora Jesus está trazendo essa nova era. Assim como as águas do dilúvio trouxeram morte e juízo, mas depois uma nova era, o Espírito Santo agora, em Jesus Cristo, está trazendo uma era final. Através de Jesus Cristo, aquele que é dominado, cheio do Espírito Santo, em sua plenitude, por onde Jesus caminha, a nova era do Espírito está chegando. Ele está trazendo uma renovação no planeta. A gente ainda vê essa renovação acontecendo dia a dia. Vocês são prova disso. Todos nós aqui somos pecadores miseráveis que mereciam a ira de Deus. Mas Jesus tocou a vida de cada um aqui. Direto ou indiretamente. Talvez tocou o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho. E por causa disso você está aqui hoje como curioso ainda. Mas o Espírito Santo está tocando pessoas. Está transformando realidades. A prova disso é esse novo povo de Deus que ele está formando. Pessoas chamadas pelo mesmo Espírito que estava sobre Cristo. E que hoje são habitadas por ele. Jesus vem agora como o desbravador de um novo mundo. Onde Jesus pisa, as flores crescem, a vida surge, a morte vai embora e uma nova terra é criada. Mas além disso, outra coisa acontece daquela fenda que se abre no céu. O versículo 11 diz, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho toda a minha alegria, meu grande deleite em você. Além de mostrar a Trindade, que é um ponto que a gente não pode jamais esquecer dessa passagem, isso tem algo muito maior ainda. Porque o texto diz que Deus falou, o Pai falou, está chamando de filho, então é Pai. Chamou Jesus de filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. E hoje na liturgia nós lemos os dois textos que Isaías está citando, um de Isaías, outro do Salmo, que Marcos está citando aqui, nas palavras do Pai. Primeiro ele chama Jesus de filho,
Que texto que fala que Jesus é o Filho? Nós lemos o Salmo de número 2. Lá no Salmo de número 2, vai dizer para nós o seguinte: eu, porém, Deus Pai falando, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aí o Filho diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo, durante milênios do Antigo Testamento, foi lido como uma profecia de que um dia viria um descendente de Davi, que seria rei de Israel, e ele seria o próprio Filho de Deus. Mas no texto que a gente leu, de Isaías 42, também fala: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. O que Marcos faz aqui, claro, que foi o pai que falou e Marcos registrou, é justamente a junção das duas coisas. Esse homem que está saindo da água, que parece um homem qualquer, ele não é qualquer um. Esse homem é o meu filho. Ele é o rei por direito do trono de Israel. Ele é o rei por direito desse mundo. Ele é o rei que representa o seu povo, vence pelo seu povo, morre pelo seu povo e vai ressuscitar pelo seu povo. Ele é esse rei. Mas, ao mesmo tempo, ele é o meu servo, que me traz profunda alegria no coração, porque ele faz a minha vontade. Ele me obedece. O texto de Isaías 42 que a gente leu, fala o que esse servo vai fazer. Ele vai ser luz para os povos do mar, das ilhas. Ou seja, para os gentios, nós aqui. Jesus viria para ser o rei de Israel, para os judeus, mas também o servo que iria chamar pessoas para perto dos gentios. É um rei conquistador, ele não se contenta apenas com os judeus. Ele quer judeus e gentios debaixo do seu domínio. E quando Deus olha para o seu filho, o filho que vai ser o rei, já é o rei. O filho que é o servo e vai cumprir a sua missão perfeitamente na cruz como servo, ele fala: você é o filho que eu amo. Eu tenho tanto orgulho de você. Meu coração se alegra profundamente com você. É isso que o texto quer nos mostrar. Mas como esse texto mexe com a gente? Se não mexeu ainda, claro. A primeira coisa é que quando a gente olha passagens como essa, a gente tem uma tendência de ficar maravilhado com tanta coisa. Jesus é o ungido de Deus, ele traz uma nova criação, ele é o filho, ele é amado, Deus tem um profundo orgulho e amor por ele. Ele se batizou, mas e nós? Onde que nós entramos nessa história? Lá no começo, quando diz que Jesus é o rei e que o rei representa o seu povo, nós encontramos nosso lugar aqui. O nosso lugar é onde cada um dos passos de Jesus passou. O que eu vou fazer aqui pode parecer uma heresia, dependendo do corte do YouTube pode parecer uma heresia mesmo, mas tente se enxergar no texto, em Jesus. Naqueles dias veio o fulano de tal, coloque seu nome aí. Naqueles dias veio o fulano de tal, o Gúnter, lá de uma terra de ninguém, e foi batizado no Rio Jordão. E logo ao sair da água, o mundo se abriu, a realidade se abriu, e naquele momento o Espírito Santo desceu sobre o Gúnter. E uma voz do céu falou: o Gúnter é meu filho amado, em quem eu tenho todo orgulho e alegria. Parece uma heresia, não parece? Mas é isso que a nossa doutrina nos leva. Porque, lembra, Jesus é rei, ele representa o seu povo, aqueles que têm fé nele. Se você ama Jesus, se submete a Jesus, crê em Jesus, entrega a sua vida totalmente a ele, tudo o que ele fez foi por você. Por isso que hoje o Espírito Santo que estava sobre ele, ele soprou sobre você. Por isso que a lavagem que ele recebeu no seu corpo sem necessidade, hoje tem efeitos sobre você. Por isso que quando ele sai das águas e o céu se abre também para cada um de nós. Por isso que quando o Pai fala: você é meu filho amado em quem eu tenho toda alegria e orgulho, Deus diz a mesma coisa de cada um de nós. Aí você pode falar: não, mas eu sou um pecador, eu sou indigno. É verdade, você é mesmo, muito pior do que você imagina. Todos nós aqui merecemos a condenação eterna. Nenhum de nós merece nada da parte do Senhor. Mas quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos filhos amados de Deus. Paulo diz isso, Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. João, quando escreve uma carta para uma igreja num momento de perseguição, o que ele diz para aquela igreja sobre os filhos, os membros daquela igreja? Eu não tenho maior alegria do que essa, do que ver que os meus filhos andam na verdade. Se homens como João podiam se alegrar com a vida da igreja, uma igreja imperfeita, mas que buscava caminhar em retidão pelo que faziam em Cristo, imagina a alegria que o Pai Celestial não tem com os seus filhos quando eles creem em Jesus e vivem por Ele. Pode parecer demais para nós, e é de fato, mas esse demais que acontece na vida de Cristo só é acessível para nós quando nós estamos em Jesus.
Eu costumava dizer quando era mais novo, eu estou aprendendo a ser menos infantil em algumas ilustrações e figuras de linguagem que eu uso. A Maísa está me ajudando nisso, porque às vezes eu tenho uns vícios da adolescência. Mas quando eu era adolescente e tentava evangelizar, eu falava o seguinte: imagina que quando Deus for falar com você, vai ter um Jesus de 3 metros de largura e 3 metros de altura, um armário na sua frente, falando assim: pode falar comigo. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, se você crê e vive nele. Se você tem vida com Jesus, você hoje é um filho amado. E isso é muito importante de dizer, porque temos motivos bíblicos e teológicos, acho que eu deixei isso bem claro, mas sempre porque nós temos problemas pessoais com relação a isso. A paternidade é um assunto que a gente não costuma tratar tanto às vezes, e deveria tratar mais. Uma paternidade mal resolvida gera muitos problemas, a psicologia secular reconhece isso. Lares em que o pai é ausente, ou o pai não tem uma boa conduta, um pai não representa bem os papéis que ele deveria executar no seu lar, normalmente estão associados a grandes indícios de criminalidade, problemas psicológicos e de desenvolvimento. Não quer dizer que quem não tem um pai presente em casa, um bom pai, está fadado a isso. Nós não somos fatalistas. Nós temos uma nova história e podemos caminhar nela com o Senhor. Mas um mau relacionamento, mal resolvido com o nosso pai, muitas vezes gera um problema. E esse texto nos mostra que diante de Deus nós temos um pai perfeito. Às vezes você tem dificuldade com seu pai. Talvez você teve um relacionamento tão difícil com ele que você tem dificuldade de chamar ele de pai. Papai, ou ter algum carinho ou apreço por ele. Ele virou apenas um genitor. Alguém que estava numa folha, talvez guardado no fundo de uma gaveta. Mas esse texto nos mostra que independente do pai que esteve nessa terra, quando o céu se abre e Jesus se torna o seu rei, você tem um novo pai no céu. E esse pai, por meio de Jesus, tem orgulho de você. Ele não tem orgulho dos seus pecados e nem da sua imperfeição. Mas Ele te ama e tem profunda alegria na sua vida porque você está em Cristo. E como que funciona isso? Quando você crê em Jesus, você está declarando publicamente, por isso temos a pública profissão de fé: eu cansei de viver para mim. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu não sou mais o Gunther, filho do Wagner e da Silvia. Isso nunca vai mudar. Mas agora o que marca e define meu caráter e meu ser é que agora eu sou um filho de Deus. E porque eu sou um filho de Deus, eu não quero mais viver do mesmo jeito que eu vivia. Eu quero agora, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, viver e morrer por aquele que me amou e se entregou por mim. Porque esse viver que agora nós temos na carne, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Por isso, o desafio da profissão de fé, do batismo, do arrependimento e da conversão é real. E ele é oferecido a cada dia que nós temos acesso à palavra de Deus. Deus não é um pai que se contenta com o número de filhos que ele já tem. Ele é um pai que adora encher a sua casa de filhos e filhas. Deus quer você perto dele. Deus não se cansa. Ele não tem um número limitado de camas na sua casa. Ele não tem uma dispensa limitada de comida que ele não pode alimentar mais uma boca que chega lá pedindo comida. Temos um Deus que é um pai perfeito. E ele quer receber na sua casa filhos e filhas todos os dias. Independente de como seu pai te tratou, a sua mãe te tratou, esse pai vai te tratar da melhor forma possível. Ele vai te amar, ele vai te disciplinar, ele vai te tratar. O próprio texto vai mostrar o que ele fez com o próprio filho dele, Jesus, mandando para o deserto. Mas esse pai vai te amar e conduzir em toda a sua caminhada, como ele fez com Jesus Cristo. E isso só é possível porque Jesus é o rei. O rei que assume o nosso lugar. E o grande desafio é: você confia nele? Ele é de fato seu rei? Você vive em obediência às leis desse reino? Ou de acordo com as leis do seu coração? As leis da sua antiga vida? Nós precisamos nos entregar a esse rei. Mas também perceba o que o pai fez com esse filho, porque a vida cristã não é apenas a salvação e a alegria. Existe também provação. Versículo 12. E logo, imediatamente, o Espírito Santo, aquele que desceu sobre Cristo, fazendo ele aquele que traz uma nova criação, o Espírito o impeliu, o enviou, o lançou para o deserto. Eu não sei você, mas eu, pecador, se estivesse no mesmo lugar que Jesus estava na ocasião, eu falo assim: eu não entendi. Você me dá o Espírito, fala que eu sou seu filho amado, em quem você tem toda a alegria, você vai mandar para o deserto? É justamente isso que Deus faz, com o Filho amado dele, o unigênito Filho. Se Deus fez isso com Jesus, imagina o que ele não faz com a gente para o nosso bem. Mas olha o propósito disso. Jesus foi para o deserto. O Espírito Santo moveu Jesus de uma forma tão poderosa que ele não tinha outra opção a não ser ir para o deserto. Ele foi movido pelo Deus para lá. E chegando no deserto, nós não estamos falando do deserto do Saara. Não são dunas e dunas de areia ou os lençóis de maranhense. Fugiu a palavra aqui. Não são desertos de areia. É um deserto rochoso. Como o próprio texto diz, é um lugar onde tem feras, ursos, hienas, leões. Não sei se ainda nessa época a arqueologia está buscando se ainda tinha leão nessa época. Mas urso e hiena tinha. Tinha escorpião, tinha cobra.
aves de rapina, pouco recurso. É um lugar terrível, um lugar cheio de pedras, grutas, cavernas, onde pode ter um bicho. Você pensa, vamos esconder aqui da chuva. E tem um urso lá dentro. Boa sorte. É um lugar terrível. E além disso, no judaísmo, o deserto não é um lugar legal. Onde vocês lembram que o povo passou mais tempo? No deserto. Apesar do povo depois ter ficado séculos e séculos na Terra Prometida, onde a gente lembra principalmente? Deserto. E quanto tempo o povo ficou lá? 40 anos. Por que será que Jesus ficou 40 dias? Quando você entende que ele é o rei e que representa o seu povo, tudo se liga. Jesus foi movido para o deserto para agora fazer o que Israel não pôde fazer. No Antigo Testamento, Israel, o povo de Israel é chamado de filho de Deus. Mas é um filho desobediente. É um filho que não honra o pai. É um filho que se volta para outros senhores. Agora Jesus vem como o segundo filho, o filho perfeito. O filho que agora assume o lugar do filho desobediente e passa 40 dias igual o povo passou 40 anos no deserto. 40 é um tempo de provação. E ele passa literalmente esse tempo lá em jejum, sendo tentado constantemente por Satanás. A gente lê nos outros evangelhos 3 tentações. A dos pães, do pináculo do templo e dos reinos da terra. Marcos não se preocupa em descrever cada detalhe. Porque a gente lê aquelas 3 tentações e pensa que foi tudo uma atrás da outra. O diabo fez assim, é agora. Eu vou ficar o dia inteiro agora azucrinando Jesus. Não. Ele foi uma hora aqui, uma hora ali, colocando desafios e tentações para Jesus. E durante 40 dias Jesus perseverou e 40 dias Jesus venceu o diabo. Em um ambiente hostil com feras. O ambiente hostil é o lugar do demônio. O deserto é chamado no Antigo Testamento de habitação de Satanás. A terra de Azazel. É o lugar maldito, o deserto. E Jesus ficou no lugar maldito por 40 dias, no nosso lugar também. E ele vence o diabo em dificuldade. Como que o povo perseverou no deserto? Com pão que chovia do céu, água que saía de pedra, coluna de fogo para proteger a noite e nuvem fazendo sombra de manhã. Como que Jesus vence o diabo em 40 dias? Em jejum, sem sombra, sem coluna de fogo, com feras ao seu redor, sem pão que cai do céu e sem água que sai da pedra. Jesus não é pouca coisa, não. Ele é um rei supremo. E ele não fez, é fácil, porque ele era Deus, ele não precisava comer. Não, ele é homem. Ele precisa comer. Jesus sentiu fome. Os outros evangelhos falam isso. Ele, como homem, sentia fadiga, cansaço, tremores do corpo, espasmo muscular, com esse tempo todo sem comer, cãibras constantemente, possivelmente ele sofreu, dores, o olho queimando no sol. Jesus sofreu, e sofreu muito nesses 40 dias, como homem, perfeito que ele é. Mas ele fez isso em nosso lugar. E isso nos mostra o segundo ponto, porque além de Jesus fazer toda a parte positiva em nosso lugar, ele também faz a parte negativa. Ele nos representa no meio das provações. Ele nos representa na luta contra o diabo. E porque Jesus venceu o diabo, hoje nós não precisamos ter medo dele. Tanto que a Bíblia nos diz, a gente viu isso na carta de Tiago, que como a gente deve lidar com o diabo? Fugindo dele? É o diabo que foge da gente, minha gente. A gente tem que fugir da tentação, não do diabo. O diabo a gente resiste, como um exército. E o diabo foge, é isso que Tiago fala. Não é a gente que foge do diabo, é ele que foge de nós. Os filmes de terror, até um dos motivos pelo qual eu não gosto, faz as pessoas fugirem do mal. Nós não fugimos do mal, a gente que bota medo no mal. Não por causa de nós, mas por causa do Cristo que venceu em nosso lugar. Se Jesus morreu por você, ele é o seu rei, representa você. Se vier o demônio, manda ele embora em nome de Jesus. A gente não tem momento aqui no culto de exorcismo e libertação como outras igrejas fazem. Mas não é por isso que demônios não trabalham. Não é por isso que eu não tenho que expulsar demônio e você não vai ter que expulsar um dia, se for o caso. Os demônios são reais, eles estão por aí. E se aparecer algum, não tenha medo, não. E se ele falar dos meus pecados? Fala, Jesus pagou por eles. Cala sua boca em nome de Jesus e vai embora. Você não tem que ter medo do diabo, não. O diabo que tem que ter medo da igreja. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 16, que Jesus fará a gente pisar na cabeça de Satanás junto com ele. Não é para a gente também ser precipitado, tolo, porque a carta de Judas fala que nem arcanjo Miguel fez zombaria com o diabo. Não é para zombar também, mas não precisa ter medo. Não precisa tratar como um igual, alguém superior. Nós temos que ter uma postura mais corajosa, meus irmãos. Por quê? Não porque nós somos fortes, não porque nós temos o ritual certo, o óleo ungido, mas porque nós temos Jesus Cristo, nosso rei. Se ele venceu o capitão, o que são os soldados dele contra nós? O livro de Apocalipse fala que Jesus, ao vencer, ele amarra Satanás. Se o rei foi amarrado, quem são os seus subalternos? Nós não precisamos temer o inferno, minha igreja. O inferno tem que temer nós. Nos temer. E às vezes a gente vive uma estratégia tão acuada porque a gente esquece desse poder que nós temos. Às vezes a gente tem medo de evangelizar porque o que vão pensar de mim? E se alguém falar alguma coisa? E se um demônio manifestar?
Não tenha medo, a gente vai em nome de Jesus Cristo. Mas além da vitória contra o diabo, nós também encontramos alguém que vence as provações da vida. Porque o diabo não é o nosso único inimigo. A própria vida gera dificuldades as quais Jesus venceu no deserto. Ele poderia fazer a pedra virar pão? Como Deus, é claro que ele pode. Mas naquele momento, ele abriu mão dos direitos exclusivos da divindade. Paulo falou isso na carta aos Filipenses. Naquele momento, Jesus, se fizesse a pedra virar pão, ele ia estar meio que quebrando as regras do jogo na qual ele entrou. Seria muito fácil Jesus fazer tudo o que ele fez se ele esbanjasse dos poderes da sua divindade. Perceba, ele nunca deixou de ser divino. Mas Paulo fala na carta aos Filipenses que enquanto esteve encarnado, ele abriu mão daquela glória própria da divindade. Ele não ficou esbanjando poderes divinos. Ele fez tudo como um homem cheio do Espírito Santo. Ele operou os milagres, os dons do Espírito na sua vida. E porque ele fez aqueles dons e poderes e milagres na sua vida com o poder do Espírito, ele diz para nós, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Porque ele não fez por ser Deus. Ele fez por ser o homem ungido com o Espírito Santo. O mesmo Espírito está sobre você hoje. Então, quando Jesus vence o diabo, ele fez aquilo no poder do Espírito. O Espírito está sobre você e você pode vencer também. Quando Jesus fez milagres, você, se Deus quiser, pode também ser usado para fazer. Porque o mesmo Espírito estava em Cristo, fazendo milagres através dele, está sobre você, sobre a igreja. Se Deus quiser, é claro, nós não temos poderes como super-heróis, mas nós temos o Espírito Santo, que é muito maior que qualquer super-herói pode ter. Perceba, nós temos aqui diversos benefícios de estarmos em Jesus Cristo. Mas pense agora no outro lado, caminhando para o final dessa mensagem. E se você não estiver? E se diante disso tudo que nós vimos da obra de Cristo, tudo que ele fez, a maneira como ele perseverou, lutou e foi depois assistido pelos anjos, quando a gente olha tudo isso, e se eu não estiver em Jesus? O que sobra para mim? Agora leia de novo o texto, trocando Jesus por meu inimigo. Naqueles dias veio o meu inimigo de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Ele perdoou os pecados do povo dele, não dos meus, eu sou inimigo dele. Logo ao sair da água, o meu inimigo viu os céus rasgarem-se, o Espírito descendo sobre o meu inimigo. Ele recebeu todo o poder de Deus, o meu inimigo. Esse meu inimigo ouviu uma declaração do céu: você é o meu filho amado, em que eu tenho toda a alegria. Olha quem está do lado do meu maior inimigo. O meu inimigo venceu aquele que normalmente me assusta, o diabo. Quem sou eu perto do diabo para fazer frente ao meu inimigo? Se o meu inimigo venceu um deserto, provação, feras e Satanás, como que eu tenho alguma chance contra ele? Isso é o que vai sobrar para você se você não crê em Jesus. Essa é a parte ruim da história, os dois lados. Porque em Paulo nós encontramos uma expressão muito linda, em Cristo. E aqui eu quero fechar. Se você está em Cristo, você pode colocar o seu nome do lado de Jesus, porque você está junto dele pela fé. Mas se você não está em Cristo, você está contra Cristo. Jesus diz, aquele que não é por mim, é contra mim. Ele não veio trazer paz para a terra, ele veio trazer espada. Não dá para ser simpatizante de Jesus. Não dá para ser chegado de Jesus. Não dá para ser um amigo do Evangelho, um semi-crente, um quase convertido. Ser o semi, quase, estar perto, é estar extremamente distante. Porque a Bíblia nos diz que tem dois caminhos, um largo e um estreito. Não tem acostamento. Ou é um ou é outro. Por isso o desafio que fica para cada um de nós aqui é saber onde você está. Eu estou em Jesus, recebendo perdão dos meus pecados, uma paternidade espiritual, a unção do Espírito, a vitória sobre o diabo e ter um representante, um rei poderoso que assume meu lugar e vence por mim e cuida de mim? Ou eu vou descartar tudo isso e arranjar o pior inimigo que alguém pode arranjar? Perceba, Deus não está cobrando de você muita coisa, não. Jesus chama a gente, vinde a mim, e Ele vai cuidar da gente. É uma caminhada para toda a vida. Ele não pede pessoas perfeitas, Ele pede pecadores arrependidos. E se você percebe que isso é para você hoje, é o dia de se juntar a Jesus. Mas se não vou nem falar boa sorte, porque sorte não existe. Nesse caso, você está completamente perdido. Se depois você mudar de ideia, saiba que Deus sempre vai estar de portas abertas, sempre de braços abertos, mas tem limite. A Escritura também diz que vindo a morte vem o juízo. Não tem segunda chance depois de morrer. E como diz o texto de Hebreus, e também do Salmo 95, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas, se você encontrar abrigo nele, como diz o Salmo 2, você é bem-aventurado se você se refugiar e beijar a mão do rei, que agora quer ser o seu rei e cuidar da sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo Rei Jesus.
Obrigado porque o Senhor enviou teu Filho ao mundo, abriu os céus para fazer o mundo ouvir a voz que hoje nós ouvimos, de que Ele é o seu Filho amado, em quem o Senhor tem toda a sua alegria. Nós te agradecemos porque Jesus veio para representar uma massa gigantesca de pecadores, um povo que fez tudo para gerar inimizade, gerar dor e sofrimento para o Senhor, mas mesmo assim o Senhor amou esse povo de inimigos e fez eles teus filhos por meio da fé. E nós te agradecemos por Jesus Cristo e pedimos, Pai, que o batismo de Jesus, a unção de Jesus, a paternidade que Ele tem contigo, a vitória que Ele tem contra o diabo no deserto, a vitória sobre as provações e tentações, tudo o que Ele fez, seja acreditado em nosso nome, porque estamos em Jesus. Nós pedimos, Senhor, transforma o nosso coração, dá àqueles que estão fracos, que já estão em Jesus, mas estão fracos, a certeza e dos privilégios que existem em estar em Cristo. Nos dê a alegria de batermos no peito e falarmos que somos de fato de Jesus, que Ele é de fato o nosso Rei, que no dia a dia, que nossos olhos não podem ver, que a fé seja a nossa certeza nesse momento, que nós não vivamos por vista, mas pela certeza de que Jesus é nosso Rei, que Ele já venceu e vai voltar para esse mundo para completar a obra que Ele começou. Mas também te peço, Pai, por aqueles que não estão em Jesus ainda, quebrando esses corações, Senhor, dá convicção de pecado, dá convicção do amor também do Senhor, do desejo do Senhor de fazê-los teus filhos, dá a graça que perdoa os pecados, dá a convicção de isenção de culpa que nós tanto precisamos para poder caminhar. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos alcançar os perdidos também, através de nosso testemunho de vida. Cada um de nós que antes era inimigo, hoje é amigo e agora pode chamar outros inimigos a também serem amigos do Senhor. É o que nós pedimos, nos ajuda, Senhor, nessa missão de mostrar a beleza de Cristo para esse mundo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.